Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua amada igreja. Este culto está sendo gravado. Você aí na véspera do Natal, esperando para comemorar com sua família, que Deus te conceda um excelente Natal. Isaías 9, a partir do versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre o que os habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu, ó Senhor, multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Nós sabemos que essa passagem fala sobre Jesus Cristo, que no corpo de um menino veio a esse mundo, viveu suas frustrações, suas tribulações, assim como qualquer outro humano. E é isso que nós celebramos na virada do dia 24 e 25. Porque em Cristo nós tivemos uma esperança. Eu fico lembrando daquela passagem que Ló estava saindo de Sodoma e Gomorra. E Abraão perguntava a Deus: se tiver tantos justos, você não destruirá essa terra, Deus? E Deus falava: não destruirei. Mas e se tiver um justo, o Senhor destruirá? Não, eu não destruirei. Só que na terra não tinha nenhum justo. Na nossa terra não tinha um justo para que pagasse os pecados da humanidade. Então Deus desceu sem a sua glória, sem os seus poderes. Ele desceu como um menino. E mesmo como justo, ele habitou entre os injustos, mas para a salvação. E o seu sangue foi a tinta do carimbo de Deus, para que nós fôssemos selados e redimidos no seu nome, para que nós fôssemos comprados novamente e nos desse uma melhor esperança, a esperança da salvação. E é por isso que nós agradecemos, Jesus, o teu sacrifício, o teu nascimento, toda a vida de tribulação que o Senhor passou, os seus 3 anos perfeitos de ministério. Mas nós não esquecemos que o Senhor não está mais morto, mas vivo e ressurreto, e está à direita do Pai. E assim como o Pai te deu o direito de se assentar no trono, o Senhor também dá o direito de nos assentarmos no seu trono. Senhor Deus, estamos aqui para te adorar, te exaltar e bendizer o teu santo nome. Somos falhos e pecadores, mas o Senhor nos justifica e nos compra pelo seu sangue maravilhoso, o sangue puro carmesim. Nós te adoramos, ó Deus, te agradecemos e te engrandecemos pelo teu sacrifício, pela tua vida perfeita nessa terra. Aquele que se fez trevas para que nós fôssemos luz juntamente com ele. É por isso que nós somos gratos e te oferecemos mais um culto, e não um culto comum, mas um culto em espírito e em verdade, porque é esse o culto que o Pai quer. Nós entregamos os nossos corpos em sacrifício vivo. Nós queremos, Senhor, conceder, Senhor, a nossa própria vida em sacrifício de louvor, Senhor, e que nem nossos filhos estejam alheios a isso, que nem nossos parentes estejam alheios a isso, que eles também se ofertem, Senhor. Que o teu Espírito seja na casa de cada um que está ouvindo, seja na casa de cada um que aqui está, ó Deus, na vida do grupo de louvor, Senhor,
na vida do pregador que pregará. Senhor, nós queremos o Teu Espírito sondando os corações e mente. E é através do Teu Espírito, do poder do Teu Espírito e do nome de Jesus Cristo que nós pedimos estas coisas, para que abençoe o nosso dia, abençoe a nossa noite, abençoe o nosso entrar e nosso sair. Em nome do Senhor Jesus, através do Espírito de Deus, para a honra e glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Amém. E graças a Deus. O dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti, Somente em Ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Quando estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha és. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível, eu te agradeço. Minha canção, tu és bom.
canção. Rei do meu coração, és o fogo em minhas veias, o eco em meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me 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 deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. A paz do Senhor para os irmãos. Que bom que vocês estão aqui conosco, conectados. Espero que vocês estejam em família, juntamente aí com as pessoas que você ama, né, comemorando mais uma data. É bom estarmos junto com aqueles que nos fazem bem, né? Mesmo que muitas vezes a gente tenha algum tipo de briga, algum tipo de problema, família é assim mesmo, mas é muito bom quando a gente se senta à mesa juntos e podemos partilhar de uma refeição, felizes, contentes, contando as bênçãos que Deus tem provido a nós. E Ele tem nos abençoado com uma mão forte e poderosa. Nessa noite eu te convido a fazer uma oração, para depois nós iniciarmos a palavra que está lá em Lucas 1, a partir do 26, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem feito tantas coisas por nós, Pai. Isso tem deixado, Senhor Deus, os nossos corações, Pai, felizes, alegres, Pai. O Senhor tem nos sustentado com mão forte, o Senhor tem feito, Pai amado, coisas pela nossa família, Senhor Deus, que são insondáveis, Senhor, inexplicáveis, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por todo o cuidado, por tudo aquilo que o Senhor tem dispendido a nós, Pai, pela graça, Senhor, derramada sobre nós, pelo amor, Pai amado, por
todas as coisas que o Senhor tem feito. Queremos te louvar e te agradecer. E nesta noite, Pai amado, neste culto, Senhor Deus, que estamos dando ao Senhor, pedimos a Ti a Tua direção, Senhor, sobre esta palavra. Que ela possa operar, Pai, aquilo que precisa ser operado dentro de nós. E que o Senhor possa achar em nós, Pai amado, um coração, Senhor Deus, que seja uma terra fértil, Pai, para ouvir a Tua voz. E assim, Pai amado, seguir aquilo que está, Pai amado, na Tua presença e na Tua vontade, Senhor, para nós, plenamente, Senhor. Nos ensina e nos ajuda, Senhor Deus, em mais essa caminhada, Pai amado, de vida. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome e a nossa alegria. Amém. Abra sua Bíblia lá em Lucas 1, 26. A palavra do Senhor diz assim: o nascimento de Jesus é predito. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. A gente tem aqui, né, um texto bem conhecido sobre a anunciação do nascimento de Jesus Cristo. E eu quero contextualizar um pouquinho o que acontecia naquela época, né? Como é que as coisas, como é que as relações se davam. O noivado naquela época, ele se dava em média aí cerca de 1 ano a 2 anos. Era o tempo de noivado. Só que o noivado era bem diferente do que é hoje, né? Hoje a gente coloca uma aliança, a gente fala que está noivo, que a gente tem um compromisso. Às vezes a gente fica noivo até sem uma data de casamento, sem uma previsão. Tem muita gente que desfaz o noivado. Eu entendi que não era a pessoa para mim. Mas naquela época um noivado tinha um significado totalmente diferente, né? Na cultura judaica tem um significado diferente, que quando é noivo, na verdade, eles já estão num compromisso de casamento. Falta exatamente a consumação. Por isso que quando Jesus fala, ele fala assim: olha, vocês são minha noiva, eu vou preparar um lugar para a gente morar. Porque era isso que o noivo fazia com a noiva. Eles noivavam e a função do noivo, o trabalho do noivo era realmente preparar uma morada, preparar uma casa para ter aquela família. E assim que aquilo tivesse pronto, aí eles poderiam consumar o casamento e ali daria a consumação do casamento. Mas não quer dizer que antes, no noivado, não tinha esse compromisso de casamento. Já existia esse compromisso de casamento. E a Bíblia diz aqui que Maria, ela estava noiva de José, ela já estava comprometida com José, já estava nesse noivado, né? E pela lei, eles já estavam casados. E pela lei também, se a gente for ler lá em Mateus, a gente vê agora a versão de José dessa anunciação. É muito interessante, né? Porque Lucas traz a visão de Maria e Mateus vem trazendo a visão de José. Como é que foi isso anunciado a José? A palavra do Senhor diz lá em Mateus 1:18 assim, ó: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente.
Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como a sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Olha que coisa interessante, né? A visão de José aqui, o que José como homem tinha em mente? Eu vou secretamente desfazer esse compromisso, porque se ele for expor isso publicamente, como deveria ser feito, se ele fosse cancelar o noivado publicamente, expondo Maria, falando, olha, ela está grávida, não quero mais casar, o que aconteceria com Maria seria o apedrejamento. Era essa a sentença para aquela mulher que engravidasse antes do casamento, né? E dentro daquilo que desse relacionamento de José. E então, secretamente, dentro do coração dele já estava decidido. Mesmo que Maria tenha falado com ele, mesmo que tenha acontecido tudo, eu imagino que eles tenham se comunicado e Maria tenha falado, olha, vem um anjo do Senhor e ele anunciou que eu vou ficar grávida, que eu estou grávida, que o Espírito de Deus vai descer sobre mim e eu vou gerar o Salvador. Mesmo Maria tendo falado isso com José, secretamente José já estava pensando, tudo bem, você pode gerar, mas você vai gerar sozinha, eu não vou fazer parte disso, né? Ele já estava dentro do seu coração pensando em como desfazer aquilo ali sem expô-la publicamente, sem expô-la publicamente para que ela não fosse apedrejada. Enfim. Naquela época, eles se casavam muito cedo e ela era bem jovem, né? Maria era bem jovem. E aí, hoje, o prisma que o Espírito Santo quer falar com a gente é sobre como que as coisas na nossa vida vão mudar quando Jesus nasce, né? Quando a gente recebe Jesus, quando a gente tem um encontro com Cristo, como as coisas dentro da gente, na nossa vida, no nosso redor, vão mudar. A gente precisa dessa mudança. A Bíblia expressa a dúvida de Maria, porque Maria pergunta, mas como, né? Ela fica com medo, tanto é que a Bíblia diz aqui, olha, em Lucas 1:29, Maria ficou perturbada com essas palavras, quando o anjo falou, olha, alegre-se agraciado, o Senhor está com você. A Bíblia não diz que ela ficou feliz, que ela ficou contente, mas ela ficou perturbada com essas palavras, pensando no que aquilo poderia significar. E aí o anjo ainda fala, depois, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. É isso que a gente quer, é isso que eu quero trazer para a gente, o exemplo de submissão de Maria. A confiança que Maria teve para seguir o comando. Ela era uma pessoa jovem, ela era uma mulher jovem. E eu imagino como um dia eu já fui jovem também, como você já foi jovem em algum momento, ou você é jovem. Maria tinha muitos sonhos, né? Ela estava noiva. Então eu imagino que ela pensava como seria a casa dela, como seria o casamento dela, como seria a vida de casada dela, como ela iria lavar a roupa do marido, como é que ela iria cuidar da refeição e fazer todas as coisas. Ela tinha expectativas, ela tinha sonhos, ela tinha ali coisas que ela tinha planejado. Não necessariamente aquela mulher, né, naquela época, eles tinham filhos tão rápido, né? Muitas vezes eles demoravam um tempo para ter filhos, ou às vezes tinham filhos bem mais rápido. Mas, com certeza, ela tinha planos para o seu casamento. Ela tinha desejos, ela tinha sonhos. E quando o anjo chega para Maria e fala, Maria, sinta-se agraciada, porque você vai gerar um filho, e vai ser o Filho de Deus. Eu imagino a confiança e a submissão de Maria. Porque a gente ouve essa história e a gente pensa, nossa, que fantástico. Imagina, se eu fosse Maria. Imagina carregar
Jesus dentro do meu ventre, o Salvador, aquele que veio para resgatar, aquele que veio para salvar, realmente é uma bênção e é uma graça muito grande. Mas o que ela teve que abrir mão e o que ela teve que enfrentar naquele momento para viver esse chamado de Deus para a vida dela, esse nascimento de Jesus na vida dela? Certamente ela tinha planos para a sua vida. E com certeza esses planos saíram totalmente do controle dela, porque ela não estava pensando em ter um bebê de Deus. Né? Ela fala, eu vou engravidar e vou engravidar do Filho de Deus. Ninguém ia pensar isso em sã consciência. Então ela ia enfrentar ali o dogma da sociedade de vê-la, né, sem ser desposada, sem sabendo que, olha, Maria ainda está morando com seus pais, ela não mora com José ainda não está casada, não foi consumado o casamento e de repente ela aparece grávida. Olha o escândalo que poderia acontecer. Ou José não ter aceitado, como foi aqui, né, que a gente leu em Lucas, em Mateus, de José já pensando dentro do seu íntimo, eu vou cancelar esse casamento, eu não vou seguir com isso adiante. Então, ao passo que a gente vê um grande milagre, uma grande maravilha, que é Jesus nascendo, a gente vê também Maria tendo que abrir mão de muitas coisas para viver esse propósito de Deus. E é isso que a gente precisa entender, que onde Jesus vai nascer, os nossos desejos e planos, com certeza, serão frustrados. Porque o nosso caminho é diferente do caminho de Deus. Os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus. Aquilo saiu totalmente ao controle dela. Não era aquilo que ela desejava, não era aquilo que ela tinha planejado para a vida dela. Ela, com certeza, tinha desejos que seriam frustrados. Ideias para o casamento dela que não iriam mais acontecer. Pensamentos, né, de se o José não aceitar isso, se ele me expor publicamente, eu posso morrer, eu vou ser apedrejada. Mas ela confiou numa palavra, ela confiou em Deus, ela confiou na obra do Espírito Santo, mesmo sendo tão nova. Quando Jesus nasce na nossa vida, os nossos planos anteriores, eles são redirecionados. Não adianta a gente achar que vai continuar seguindo aquele mesmo fluxo, porque não é. O nascimento de Jesus vem para romper essas coisas, vem para romper com os nossos planos, vem para redirecionar os nossos passos. Os nossos temores e medos, eles devem ser colocados sempre no Senhor, e a confiança naquilo que Ele prometeu deve ser o que está no nosso pensamento. Se Maria fosse pensar em tudo aquilo que ela ia deixar de viver por conta de viver essa promessa, ela com certeza ficaria muito frustrada e não iria conseguir viver o propósito de Deus. Mas ao invés de ela ficar pensando, ai, que pena de mim, é muito legal que eu vou ter aqui no meu ventre o Salvador da humanidade, mas, olha, eu não vou poder mais fazer o que eu queria fazer, não vou poder mais fazer a viagem que eu queria fazer com José, não vou poder mais fazer a minha casa do jeito que eu queria fazer, porque eu não sei o que vai acontecer no futuro. Se ela ficasse só pensando nos contras, com certeza ela não viveria todos os milagres que ela viveu sendo mãe de Jesus. E é isso que eu quero te falar, meu irmão. Para andar com Deus, para andar com Jesus, nós temos que abrir mão das nossas coisas. Temos que abrir mão dos nossos desejos, dos nossos planos. Para Jesus nascer no teu lar, meu irmão, você vai ter que abrir mão de coisas que são preciosas para você. E ok, o Senhor vai te sustentar para você abrir mão disso e você vai ser bem-aventurado, e você vai ser feliz, você vai ser alegre, você vai dar frutos. Confiar na fidelidade de Deus, naquilo que Ele prometeu, você é agraciado em abrir mão da sua vida, dos seus planos, de não se importar com os julgamentos da sociedade ao seu redor, Maria, para ser usada na obra de Deus de maneira relevante. Às vezes a gente quer tanto ser usado por Deus, a gente tanto fala, Senhor, por que olha só, o outro faz essa obra, o Senhor usa ele de uma forma tão tremenda e maravilhosa, por que comigo não acontece, por que eu não sinto, por que eu não falo em línguas, por que isso, por que aquilo, mas quanto de você, dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus desejos, você tem aberto mão para deixar Jesus nascer em você e redirecionar aquilo que precisa ser redirecionado. Quantas coisas Maria ali teve que abrir mão para viver o milagre de Deus.
E ela só viveu o milagre de Deus porque ela foi capaz de abrir mão da sua vida e dar a direção a Deus. De confiar que Deus ia guardar a vida dela naquela situação, de confiar que Deus ia tocar na vida de José, de confiar que Deus ia fazer toda uma sociedade ali não julgá-la e não entender naquela situação, naquele momento como um pecado. Confiar que Deus ia guardar ela e o casamento dela. Ela tinha que confiar somente. Ela podia negar ali e falar, não, Deus, escolhe outra pessoa. Mesmo que você fale que eu sou uma agraciada, mas escolhe outra pessoa. E a gente pode fazer isso, mas quando a gente faz isso, meu irmão, não adianta a gente querer viver algo novo de Deus, porque a gente não vai viver. Para viver o algo novo de Deus, a gente precisa confiar e se entregar inteiramente ao Senhor. Poderia ser relevante na história da humanidade ou na história da sua família. Não importa. Maria foi relevante para a humanidade inteira, mas você pode ser relevante dentro da tua casa, meu irmão. O que eu quero dizer é, Jesus nascer exige renúncia dentro de nós. Não adianta, quem está falando para você que seguir a Jesus é fácil, está mentindo, porque seguir a Jesus exige você negar a si mesmo. Por isso que a Bíblia diz, olha, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga após mim. Você tem que se negar a você mesmo, aos seus desejos, às suas vontades, aquilo que são os seus planos, aquilo que é o que você tinha planejado e traçado para a tua vida. Porque a maioria esmagadora das vezes, os seus pensamentos não estão alinhados com os pensamentos de Deus. Antes de Jesus nascer na nossa vida. Essa mudança, né, esse nascimento exige a mudança dos nossos planos e total confiança em Deus, que Ele está do nosso lado. Então exige que você confie, exige que você mude de caminho, exige que você tenha essa maleabilidade de falar, Jesus, toma nas tuas mãos os meus planos, eu entrego ao Senhor. Eu quero que você agora olha só, quando José descobre, ele tem o mesmo julgamento. Olha, eu vou cancelar esse casamento. Ele não teve a mesma revelação que Maria, porque depois que o anjo fala, olha, não tenha medo, e ele faz ali toda a anunciação, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e você vai gerar um filho, e ele vai ser chamado Jesus, e ele vai ser o Salvador. Maria não questiona mais. E aí o anjo dá um selo, né? Dá um selo aqui do que é que Jesus estava fazendo, de que aquilo ali era uma obra de Deus, porque ele fala assim, ó, inclusive a sua prima, né? Sua parenta, a Isabel, também está grávida e já está no 6º mês de gestação. Ela não poderia engravidar, mas Deus dá filhos a estéril. Aquela que era estéril dará filhos. E ali foi o selo do Senhor para Maria entender que era Deus falando com ela. Que era o Deus que faz milagres, que era o Deus que abre madre, que estava falando com ela. Que o Deus que faz coisas na nossa vida é que estava falando ali através daquele anjo. Meu irmão, o Senhor sela a palavra dele através de nós. O Senhor sela as promessas dele em nós. O Senhor sela o mandado dele em nós. Então, Maria tinha essa certeza dentro do coração dela depois de tudo isso que o anjo falou com ela. Mas José já não tinha. E José estava pensando, quer saber? Eu vou cancelar esse casamento. Ele teve misericórdia, né? E ele pensa, eu não vou expor ela nesse momento para não matá-la, para não acontecer uma sentença de morte. Mas eu não aceito essa condição, porque se ele aceitasse tranquilo, se ele também confiasse, se ele entendesse que aquilo ali era um chamado de Deus para a família, ele ia falar, tudo bem, vamos, a gente está junto. Mas não, ele já estava dentro do seu íntimo pensando em cancelar. E eu imagino que quando Maria contou para ele deve ter ficado meio assim, meio ressabiado, meio, será que é verdade? Será que não é verdade? Será que essa mulher não está inventando isso? O que está acontecendo? Mas ele só creu quando ele teve um sonho. Quando ele sonhou ali, que o anjo chegou para ele e falou que Maria estava gerando o Filho de Deus e que ali seria o Deus Emanuel, o Deus conosco, e através daquela semente o Senhor salvaria a humanidade, ele creu. Nós mesmos, a gente não é capaz de mudar o pensamento de ninguém. Por mais que você fale, por mais que você
converse. Você não é capaz de mudar o pensamento de ninguém, meu irmão. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer isso. E o Espírito Santo é ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, conforme diz lá em João 16:8, meu irmão. Então, o que nós temos que orar, a gente tem que entender, a gente tem que ler a Bíblia para a gente saber orar. Então, não adianta a gente falar, Deus, olha só, me usa para falar com aquele irmão. É óbvio que quando a gente vê alguém pecando, a gente vê que a pessoa está caindo, a gente está vendo que a pessoa está indo para o precipício, a gente tem que dar avisos para ela. Falar, olha, meu irmão, você está indo para o lugar errado, você está indo na direção errada. Deixa eu te ajudar. E você ajuda em oração, você ajuda exortando, falando. Mas quem convence não é a gente. Quem convence é a obra do Espírito Santo de Deus. Então você faz essa ação de falar, mas você ora e fala, Espírito Santo de Deus, convence essa pessoa do seu pecado. Convence o meu coração do seu pecado. Que é o Espírito Santo que tem esse poder. Não precisamos temer o que vai acontecer com o outro quando obedecemos o direcionamento de Deus. Deus cuidará também dessas pessoas ao nosso redor e fará tudo cooperar para o propósito que Ele tem. Então, se a gente crê, se a gente acredita no Senhor, a gente tem que entender que quando a gente segue um propósito, um direcionamento de Deus para nós, meu irmão, o Senhor está cuidando da tua família, o Senhor está cuidando do teu trabalho, o Senhor está cuidando da tua faculdade, o Senhor está cuidando da tua escola. Onde você estiver, o Senhor está cuidando daquelas pessoas que estão ao teu redor. E Ele não vai te deixar enganado. Ele não vai te deixar frustrado, Ele não vai te deixar humilhado, meu irmão, mas Ele vai te exaltar no tempo certo, para exaltar o nome dEle. Maria abriu mão de tudo que já estava estruturado para a vida dela, para cumprir a vontade de Deus. E você? Você abriria mão dos seus planos para cumprir a vontade de Deus? Você abriria mão de tudo que você já tinha planejado para a sua vida? De tudo aquilo que você já fez, as metas que, no final do ano a gente faz isso. A gente senta para escrever, eu quero perder tantos quilos, eu quero melhorar minha alimentação, eu quero guardar um dinheiro esse ano, eu quero viajar, eu quero comprar alguma coisa, eu quero adquirir um imóvel, eu quero adquirir um carro. A gente faz planos, eu quero estar mais tempo com a minha família. A gente senta para fazer isso. Essa época é muito propícia, eu acho muito interessante isso, de Deus criar as estações e eras para a gente não ficar cansado para sempre. Porque por mais que o tempo não pare, que as coisas não resetem, Deus faz isso, Ele dá um reset no ano para parece que dá um fôlego novo de vida. Mas se você for parar para pensar, é tudo a mesma coisa. Os dias não mudaram. Mas o Senhor faz isso, é uma obra muito interessante do Senhor para fazer nova e nos dar mais um fôlego de vida aí para mais um ano. Então, essa época a gente senta para fazer isso. A gente senta, define meta para o próximo ano, a gente planeja, eu vou viajar, vou fazer isso, não vou fazer mais aquilo. Eu quero mudar isso, eu quero mudar minha alimentação, eu quero mudar o horário que eu acordo, eu tenho acordado muito tarde, ou eu tenho ido dormir muito tarde. Quero fazer isso, porque isso aqui já não me agrada mais, eu quero mudar meu estilo de vida e tudo mais, mas muitas vezes, quando a gente senta para fazer isso, a gente esquece de perguntar a Deus, que já está lá no final do ano de 2024. Deus, o que você quer que eu faça? Qual é o plano e qual é a direção que o Senhor tem para mim? Muitas vezes a gente faz isso, é por isso que a Bíblia diz assim, o homem faz planos, mas é Deus que lhe dirige os passos. Você pode fazer todos os planos, mas o Senhor é aquele que vai dirigir você ao lugar que tem para você. Então o sábio mesmo, mais sábio, é fazer isso antes de se frustrar com os planos que não vão ser bem-sucedidos, sabendo que Deus está conosco. Então, antes de você colocar planos no papel, senta aí, divide os seus planos com Deus. Fala, Senhor, coloca no meu coração. Coloca no meu coração se é isso realmente a tua vontade para esse momento da minha vida. Senhor, coloca aí, me dá paz no coração se é isso realmente que o Senhor tem para mim. É óbvio, meu irmão, que tem planos que Deus vai chancelar sem você perguntar. Por exemplo, vou me alimentar melhor. Isso aí é óbvio que Deus vai querer para você porque você está cuidando do templo do Espírito Santo.
Isso é algo que está na Bíblia. Agora, existem outras coisas que são muito específicas que a gente precisa dividir com Deus, que são coisas que são pessoais, são coisas nossas. E é Deus que cuida de tudo. Então, para a gente não se frustrar, entregue antes de colocar lá, numerar os seus planos, seus desejos, seus sonhos para 2024. Coloque diante do Senhor e fala: Senhor, confirma no meu coração se é isso mesmo que o Senhor quer para mim. Esse ano de 2024, não faça como Davi, né, quando adulterou lá com Batseba. Lá em 2 Samuel 11:11, Urias diz o motivo dele não ter entrado lá na casa, né, quando, imagina, Davi vai lá, está lá no seu palácio, vendo Batseba tomando banho, se apaixona por ela, chama ela, deita com ela, ela engravida. Batseba era casada com Urias. E aí, quando Batseba manda avisar Davi, fala: Davi, eu estou grávida. Davi manda chamar Urias, lá da guerra, fala: volta com esse soldado daqui, porque no plano de Davi era o plano de Urias deitar com Batseba. E ali ter uma enganação de Urias achar que aquele filho que estava sendo gerado era dele. Mas Urias não deitou, Urias não saiu da porta do palácio. Urias dormiu na porta do palácio. E aí, quando Davi viu aquilo, perguntou: meu Deus, mas por que você está aqui, Urias? Por que você não foi para sua casa? E aí Urias respondeu assim para Davi, lá em 2 Samuel 11:11. A arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Sabe onde é que está o ponto importante dessa frase de Urias? A arca, a presença de Deus estava na guerra. Aquilo que representava a presença de Deus estava na guerra. Não estava ali junto com Davi. Davi escolheu mandar a presença de Deus e não ir com ela. Ele preferiu ficar no palácio. Mas o lugar que ele deveria estar era no centro da presença de Deus. Então, meu irmão, nesse ano, o melhor pedido que você pode fazer é: Deus, me mostre onde está o centro da tua presença. Mesmo que a tua presença esteja no meio da guerra. É melhor estar no meio da guerra, mas na tua presença, do que no palácio sem a tua presença. É melhor ser direcionado e ser frustrado nos meus planos com a tua presença do que ter os meus planos sendo cumpridos, só que sabendo que aquilo ali não vai redundar em vida para mim. É muito melhor, meu irmão. Não mande a presença de Deus para lugares e não vá junto com ela, mas esteja sempre com a presença de Deus. O erro de Davi foi esse, de mandar a arca, a presença de Deus, e não estar junto com a presença de Deus. E nós também erramos muitas vezes nisso, a gente não querer estar na presença de Deus, também nos nossos planos e nossos desejos. Maria teve ali muitas coisas, com certeza, frustradas na sua vida, planos e desejos frustrados, mas ela foi usada de maneira muito relevante dentro da obra salvadora de Jesus. Ela foi agraciada por Deus. Ela com certeza recebeu um presente muito especial do Senhor. Por aquilo que ela fez, né? Por emprestar ali o corpo, por ceder o corpo dela para abrigar o Salvador do mundo. Mas, meu irmão, para você também abrigar o Salvador do mundo na tua casa, você tem que ceder coisas para Ele. Você tem que entregar os seus planos, tem que entregar a direção da sua vida, tem que deixar Deus entrar, e muitas vezes seus planos serão frustrados, mas com certeza serão redirecionados para aquilo que é melhor, para aquilo que é a vontade de Deus, porque daí sim a gente vai estar muito bem guardado, a gente não vai ter o que temer, a gente vai saber que sempre o Deus Emanuel está conosco, o Deus Emanuel está presente no nosso meio, na nossa casa, no nosso lar. Por mais que muitas vezes a gente seja frustrado em alguma situação, mas o Senhor é aquele que vai caminhar do nosso lado, vai redirecionar os planos e vai mostrar que o final que Ele tem para nós é muito melhor do que qualquer outra coisa que a gente
gente tinha pensado a nosso respeito, para a nossa vida e para a nossa família. Deixe Jesus nascer dentro do teu lar, nesse tempo, nessa época, e peça a Jesus, muda. Muda como o Senhor mudou ali a vida de Maria através daquela gravidez. Muda também as coisas que precisam ser mudadas na minha vida, na minha casa, no meu lar, na minha família, onde quer que o Senhor queira. Mas que o Senhor possa ter essa liberdade de nascer e de te usar, meu irmão, em nome de Jesus, no ano de 2024. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Porque o Senhor nasceu, Pai amado, e nesse nascimento físico o Senhor conquistou para nós vida. Mas hoje, Senhor Deus, nós queremos também pedir a Ti, Senhor, nasce. Nasce na nossa vida, nasce na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, Pai. Espírito Santo de Deus, em todas as situações, nasce, Senhor Deus, na nossa saúde, Pai. Vem, Senhor Deus, com o Teu poder, com a Tua graça, Senhor Deus, conduzindo-nos, Pai amado, aquilo que o Senhor tem para nós. Que a Tua graça, Senhor Deus, o Teu amor, Pai, possa cercar a vida de cada um, Senhor Deus, nessa data tão especial, Pai. E que as famílias sejam impactadas, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa encontrar lugar, Pai. Que o Senhor possa encontrar morada, Senhor Deus, nos corações, Pai. Que o Senhor possa fazer a mudança, Senhor Deus, que for necessária, Pai, sobre as nossas vidas e nas nossas vidas. Senhor Jesus, sonda e conhece os nossos corações. Muda, Senhor, os nossos caminhos. Direciona o nosso 2024, Pai. Que possamos ter, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, a Tua direção, o Teu controle, Pai, sobre nós. Pai amado, a Tua graça, Senhor Deus, a Tua proteção. Senhor, não permita, Pai, que os nossos pés se desviem dos Teus caminhos, mas que sempre, Pai amado, haja dentro de nós esperança, Senhor Deus, confiança, Pai amado, em Ti, sabendo, Pai amado, que o Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. E como Maria, Senhor Deus, pode até ter tido medo ali naquele começo, Senhor, mas depois ela confiou no Senhor. Confiou que o Senhor ia trabalhar, Pai amado, sobre todas as situações que precisavam ser trabalhadas, Pai. Nós também queremos ter essa confiança, Pai, que o Senhor está trabalhando. Mesmo quando todas as coisas, Senhor, e todas as evidências dizem que não. Que nós possamos confiar na Tua palavra, que é viva e eficaz. Que o Senhor tem trabalhado, Senhor Deus, por nós. Que o Senhor tem, Pai, tocado na nossa vida, que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos livrado, que o Senhor tem feito tantas coisas por nós, que possamos ter esse motivo, Senhor Deus, de gratidão no nosso coração e fé, Pai. Que da mesma forma que o Senhor cuidou no passado, o Senhor cuidará no presente, o Senhor cuidará do nosso futuro. Pai, em nome de Jesus, repreende toda a ansiedade do nosso coração, para que possamos, Senhor Deus, descansar no Senhor em todos os nossos momentos, em todas as áreas, Senhor, que precisamos descansar, Pai. Que o Senhor encontre em nós, Pai amado, realmente pessoas, Senhor, disponíveis, Pai, e dispostas, Senhor Deus, a fazer a Tua obra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, que o teu lar seja abençoado, que a tua casa seja abençoada, que você tenha um dia muito especial, um domingo muito especial em família, uma semana especial. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua família, a tua semana, o teu levantar, o teu assentar. Em nome de Jesus Cristo, que todas as coisas que Ele tem reservado para você e para a sua família nessa semana sejam feitas e cumpridas para a glória dEle. Em nome de Jesus, que a tua casa não falte nunca, mas que seja celeiro de bênção para outras vidas. E você, meu irmão, que desejar doar para a obra do Senhor, faça a sua doação, faça a tua transferência, faça o teu Pix, faça aquilo que está no teu coração, meu irmão, porque a palavra do Senhor diz que Deus ama aquele que dá com alegria, e que a glória do Senhor e a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Desejo para você um Feliz Natal, boas festas em família, e que a graça do Senhor, a bondade do Senhor possa sobrevir sobre a vida, tua vida e sobre a vida da tua família, da tua casa, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.